Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Um dos assuntos que mais repercutiram na semana passada foi a misteriosa visita do comunista Flávio Dino ao Complexo da Maré, que é considerada uma das mais perigosas favelas do Brasil. A Maré é completamente dominada pelo crime organizado. Ninguém que não mora lá ousaria entrar se não tiver o aval daqueles que mandam na região, no caso, os traficantes. O morador do Rio sabe muito bem disso. Com certeza você já deve ter ouvido falar de casos de turistas que acabaram adentrando a favela por engano, às vezes por causa do Waze, e foram alvejados. Uma pesquisa realizada pela ONG local Redes Maré entre 2018 e 2020 mostra que 63% dos moradores da Maré temem ser atingidos por balas perdidas. E foi exatamente nesse local que o nosso rechonchudo ministro da Justiça entrou tranquilamente em um carro de luxo, sem escolta policial e sem o mínimo sinal de que outros agentes de segurança estavam ali para recebê-lo. Como você viu no vídeo, não se vê sequer vendedores ambulantes ou pedintes importunando o ministro. É como se todo o ambiente já tivesse sido previamente preparado para a sua visita. Você percebe a gravidade? Estamos falando de um ministro da Justiça que comanda a Polícia Federal, que por sua vez é responsável por combater o tráfico de drogas, entrando sem qualquer escolta policial em uma área dominada pelo tráfico. Bom, uma das primeiras ações do comunista no Ministério da Justiça foi transferir o Marcola para o presídio de Brasília. Ano passado, a PF monitorou as conversas de Marcola no presídio de Rondônia e em uma dessas conversas ele fala claramente para sua esposa sobre o seu desejo de ser transferido para Brasília. Durante a campanha eleitoral, Lula desfilou no Complexo do Alemão, outro lugar dominado pelo tráfico, onde ninguém consegue entrar sem autorização dos criminosos. Porém, o ex-presidiário, usando o bonezinho do CPX, passeou pela favela em carro aberto e sem qualquer escolta policial. Temos vários policiais honestos no Rio de Janeiro, vários policiais honrados no Rio de Janeiro, que se revoltam com esse tipo de situação. Eu tenho certeza absoluta que se fosse outro candidato naquela condição, ele provavelmente sequer sairia vivo daquele local. E justamente na mesma semana que começaram os ataques no Rio Grande do Norte, provocados aí por facções criminosas que fazem exigências de melhores condições nos presídios, vimos o Flávio Dino entrar tranquilamente no complexo de favelas mais perigoso do país para participar de uma reunião em uma ONG financiada pela Open Society, do globalista George Soros. No vídeo de hoje vamos analisar o que realmente pode estar por trás de tudo isso e a possível conexão entre todos esses eventos. A onda de ataques violentos provocados pelo crime organizado no Rio Grande do Norte, Dino no Complexo da Maré e a transferência de Marcola do Presídio de Segurança Máxima em Rondônia para Brasília, deixando o líder do primeiro comando da capital mais perto dos companheiros que voltaram à cena do crime. Mas antes, como de costume, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, por conta da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal continua desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Por exemplo,
Como o assunto que vou tratar hoje é um tanto quanto delicado, mesmo que o canal estivesse monetizado normalmente, o vídeo seria ou desmonetizado ou censurado. É por isso que, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Fachin é o mais comunista dos ministros do Supremo. Antes de pertencer à Suprema Corte, era um ferrenho defensor da reforma agrária. Advogou para o MST e fez campanha para Dilma Rousseff, que depois foi quem o indicou para uma cadeira no Supremo. E foi justamente Fachin que, em 2020, proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Na sua decisão, ele também restringiu o uso de helicópteros em voos sobre os morros. Com isso, as facções criminosas e os traficantes mais perigosos do país estão há 3 anos sem sofrer qualquer tipo de represália das forças policiais. Neste tempo, estão prosperando, aumentando seu domínio e fazendo com que os morros cariocas se tornem de fato um estado à parte, com suas próprias leis. E claro, também não podemos esquecer que foi Fachin que revogou todas as condenações de Lula, o tornando apto para voltar à cena do crime. Bom, pelo que saiu em alguns veículos de imprensa, uma das pautas da reunião de Flávio Dino com os integrantes da ONG Redes Maré, que é financiada por George Soros, foi justamente para que a decisão de Fachin de manter a polícia longe da favela continue vigente. Ou seja, os chefes do tráfico carioca não querem mais a presença do Estado nas áreas que eles dominam. Você consegue imaginar esse tipo de reunião com o Sérgio Moro, com o Anderson Torres, ou mesmo com o André Mendonça? Temos que entender que a ligação da extrema esquerda com o crime organizado é histórica. Lenin dizia que o melhor revolucionário é um jovem desprovido de moral, pois é ele quem desmonta a estrutura social que precisa ser desorganizada para facilitar a ascensão revolucionária. Lenin dizia também que uma sociedade dominada pelo caos e pela violência se torna mais dependente do Estado, visto que deposita nele sua segurança. Herbert Marcuse, pensador socialista da Escola de Frankfurt, dizia que uma sociedade corrompida e enfraquecida pela criminalidade se torna o terreno ideal para a revolução socialista, que nesse caso não seria mais recebida como uma tirânica invasão, mas sim como uma salvadora messiânica. Fachin, quando proibiu operações policiais nas favelas, estava apenas seguindo a velha cartilha revolucionária de transformar os chamados marginalizados nos principais agentes da revolução. O ex-presidiário também seguiu a mesma cartilha quando atuou diretamente para libertar os bandidos que em 1989 sequestraram o empresário Abílio Diniz. O pior é que Lula não esconde, fala aí da sua façanha com orgulho, como se estivesse contando vantagem, e ainda tratando os criminosos de maneira carinhosa, os chamando de meninos. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. E esse não foi um caso isolado. Em 2004, Lula também interferiu em favor de um outro sequestrador, o chileno Maurício Hernández Norambuena, militante da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que 2 anos antes sequestrou o publicitário Washington Oliveto. Isso sem falar na suposta, veja bem, suposta relação entre o PT e o PCC, amplamente disseminada pela imprensa,
como o caso do contador do Lula, que é alvo de investigação do DENARC por suspeita de lavar dinheiro para o PCC, pelas gravações em 2019 de um tesoureiro do PCC, que em troca de mensagens afirmou que antes do governo Bolsonaro mantinha diálogos cabulosos com o PT. O PT por nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. E principalmente por conta do conteúdo da delação do Marcos Valério, divulgado recentemente pela revista Veja. A verdade é que no decorrer da história sempre existiu um acordo direto ou indireto entre governos de esquerda e o crime organizado. A partir da década de 50, a União Soviética começou a treinar agentes para que se infiltrassem nas então incipientes redes de tráfico de drogas da América Latina e as dominassem por dentro, criando assim uma futura fonte local de subsídios para o movimento revolucionário, que estava aí se tornando muito oneroso para os cofres soviéticos. Essa foi a origem remota das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje dominam o narcotráfico no continente. As FARC são ao mesmo tempo uma organização política, militar e criminosa, partido, exército e máfia. Dedicam-se ao mesmo tempo à difusão do comunismo, à guerrilha armada e ao narcotráfico. Tudo isso para convergir em extensão continental o processo revolucionário colombiano. Os homens das FARC são mais que traficantes, são os mandantes primeiros e beneficiários últimos de toda a produção e exportação de drogas da Colômbia. E todo mundo sabe da conexão que se dá através do Foro de São Paulo entre o PT e as FARC. Na primeira oportunidade de se pronunciar na ONU, o amigo do Lula e atual presidente da Colômbia fez esse discurso. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia. Mas no Brasil, esse namoro da esquerda com a bandidagem é ainda mais antigo. Começou a existir de forma mais organizada justamente durante o regime militar, quando os terroristas adestrados em Cuba passaram a transmitir seus conhecimentos de estratégia tática de guerrilha urbana para os delinquentes comuns com os quais compartilhavam o mesmo espaço no presídio da Ilha Grande. E foi a partir disso que se deu a origem do Comando Vermelho. A organização primeiro nasceu com conotação política e designava-se Falange Vermelha, tendo como lema paz, justiça e liberdade. E com o tempo, começou a dominar o tráfico de drogas nos morros cariocas. O Comando Vermelho inspirou a criação do primeiro comando da capital, o PCC, que foi fundado no ano de 1993, para a princípio lutar contra a opressão nos presídios de São Paulo. Bom, esse ano, assim que Lula assumiu, uma das primeiras ações de seu ministro da Justiça, Flávio Dino, foi transferir Marcola, chefe do PCC, para Brasília. A princípio ninguém entendeu nada, afinal não fazia o menor sentido tirar o detento mais perigoso do país de um local de difícil acesso, como a capital de Rondônia, para transferi-lo para a cidade que, além de ser o centro do poder político, é também o segundo maior entroncamento de passageiros do país. Na época foi alegado risco de fuga, mas se fosse isso, ele poderia ser transferido para o presídio de segurança máxima Catanduvas, no Paraná, local onde o detento permaneceria completamente isolado. Conforme divulgado pela imprensa, a última investida do PCC envolve diversas manobras jurídicas para garantir aos presos mais perigosos do país o direito de desfrutar de visitas íntimas
entre outros benefícios. Uma reportagem do portal Metrópolis revelou que, além de contratar advogados, a facção usa ONGs, com sede na capital federal, para fazer lobby pelos seus interesses. Ou seja, em Brasília, os advogados e parceiros de Marcola têm uma facilidade logística muito maior para realizar as demandas da organização. Por isso é estratégico para Marcola ficar perto do centro do poder político do país, ainda mais agora com o atual governo. E não é mera coincidência que a rebelião no Rio Grande do Norte se deu depois que Marcola ficou devidamente instalado em Brasília. Assim como não é mera coincidência que as exigências dos criminosos que estão barbarizando o Estado governado pela petista Fátima Bezerra são as mesmas que Marcola fomenta em Brasília. No ano de 2006, o PCC, a mando do seu líder Marcola, que na época estava preso em São Paulo, passou a promover ataques às delegacias de polícia e bases da PM. Os criminosos passavam soltando rajada de metralhadora nesses locais. A população ficou em pânico. Os paulistanos tinham medo de sair de casa e em vários locais os criminosos inclusive instituíram toque de recolher. Geraldo Alckmin, que era governador na época, ao invés de transferir o Marcola de presídio para que ele não pudesse mais comandar a organização de dentro da cadeia, preferiu conversar com o criminoso. Sua equipe entrou em contato com o Marcola através de seus advogados. O governo até hoje nega que foi feito algum acordo. O fato é que depois da conversa, os ataques cessaram. Agora eu te pergunto, você sabe quem era na época o secretário de Segurança do Estado e que por sua vez esteve à frente de toda essa situação? Vou dar uma dica. Antes de ser secretário de Segurança de São Paulo, ele advogou para uma empresa de transportes cujo dono foi acusado de lavar dinheiro para essa mesma organização criminosa comandada por Marcola. Já sabe de quem eu estou falando? Bom, acho melhor encerrar por aqui. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que por conta da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Todos os vídeos que posto aqui, eu posto lá. E mais pra frente, aqueles assuntos mais delicados, eu tratarei apenas lá. Então até o próximo vídeo. Valeu!